O primeiro trimestre desse ano tem sido muito emblemático para as relações entre China e Brasil, tanto que deixamos o governo americano preocupado com o futuro dessas relações. No final de fevereiro, estourou a notícia da vaca louca, o que fez o gigante asiático suspender as importações de carne bovina do nosso país, marcamos uma visita oficial e fechamos um acordo histórico que enfraquece o dólar. Será que isso vai ser bom para o nosso país? Vou te contar tudo nesse vídeo, começando com o início da nossa história com a China até informações confidenciais possivelmente vazadas do Itamaraty. As nossas relações com a China têm mais de 200 anos de história e alguns momentos conturbados. O primeiro contato foi gerado pela família real portuguesa, que chegou no Brasil em janeiro de 1808, fugindo de Napoleão. Então, em 1812, quando ainda éramos uma colônia, a família real, mais especificamente a Rainha Maria I de Portugal, decidiu importar trabalhadores chineses para atuar em uma plantação de chá perto do Rio de Janeiro. Mas desde esse primeiro contato, não houve mais interesse ou relações entre os países. E na época, muitos ignoravam o que se passava no Extremo Oriente, com as atenções sendo atraídas para o que acontecia na Europa. Por esse motivo, em 1878, quando o Brasil já era um império, resolveram enviar uma missão ao país asiático para estudar as possíveis relações diplomáticas e comerciais com a dinastia Qin. Então, em 1881, iniciaram as relações diplomáticas entre os dois países, e 2 anos mais tarde, abrimos um consulado em Xangai. No início do século XX, a dinastia Qin foi deposta, dando início à República da China, e o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer relações com a nova república. Mas anos mais tarde, a China foi o palco de diversos conflitos e instabilidades internas, enfraquecendo ainda mais sua posição geopolítica internacional. Em 1949, ocorreu a Revolução Chinesa, dando origem à República Popular da China. Mas o governo brasileiro preferiu manter relações com a China nacionalista, que foi instalada na ilha de Taiwan. Inclusive, os entraves da China e Taiwan duram até hoje, e muitos acreditam que as tensões entre esses países ainda vão ficar mais sérias. As relações do Brasil e o país asiático só foram restabelecidas em 1974, e desde então foram crescendo drasticamente. Desde 2009, a China passou os Estados Unidos e se tornou o nosso maior parceiro comercial, com uma demanda crescente por matérias-primas e produtos agrícolas. Vários acordos foram assinados desde então. Um bom exemplo é o setor aeroespacial, com um programa de cooperação tecnológica entre China e Brasil para a produção de uma série de satélites de observação. Eles também vêm investindo pesadamente em nosso país, principalmente nos setores de mineração, energia, siderurgia e petróleo, o que deixam pessoas em alerta quanto a essa prática. Para comparação, em 2009, o comércio bilateral entre Brasil e China foi de 36,7 bilhões de dólares. Já no ano passado, foram mais de 150 bilhões de dólares. Isso se refere às importações, com o Brasil comprando produtos para a indústria de transformação e a exportação, com o nosso país vendendo soja, minério de ferro, petróleo e derivados da proteína animal. E nesse fluxo, temos um superávit comercial. Isso significa que vendemos mais do que compramos, o que tem ajudado muito nossa economia. Desde 2019, houve um afastamento com relação aos chineses, mais especificamente na área ideológica, mas isso não afetou nossas relações comerciais. Por outro lado, buscam estreitar os laços com os americanos, mas agora certamente iremos ver uma reviravolta nessa história. Você provavelmente já ouviu falar em uma visita oficial que o governo brasileiro faria à China, mas ela foi cancelada por motivos de saúde. Então, mais tarde, o evento foi remarcado e a delegação brasileira deverá sair no dia 11 de abril. Segundo o próprio Itamaraty, que pode ser entendido como Ministério das Relações Exteriores do Brasil, já temos 20 acordos fechados que serão assinados na visita, e esse número pode aumentar ainda mais ao longo dos próximos dias, englobando as áreas de agricultura, pecuária, indústria, tecnologia e economia. Um ponto muito importante é que fiz um ótimo vídeo sobre o agronegócio brasileiro, e vou deixá-lo no final caso você queira assistir. Um dos acordos que mais vem chamando a atenção é para excluir o dólar do comércio bilateral. Mas calma que vou explicar mais a fundo. Negociar e ter somente reservas em dólar é muito arriscado. A recente questão da Rússia deixou muito claro o que pode acontecer se os Estados Unidos decidirem bloquear suas reservas internacionais ou tirar uma nação do sistema SWIFT.
O país fica economicamente isolado do resto do mundo, pois basicamente todas as negociações passam por esse sistema e são lastreadas pelo dólar. Sem contar que quanto mais uma moeda é usada, mais ela se fortalece. Sabendo desse poder, os chineses já estão pondo em prática planos para saírem da dependência do dólar e tornarem sua moeda mais poderosa do mundo. E esse acordo não foi feito só com o Brasil. Na América Latina, países como Chile e Argentina já adotaram essa medida. Inclusive, muitos acreditam que na próxima reunião dos BRICS, que será na África do Sul, um foco especial vai ser dado a esse assunto, com a proposta das trocas comerciais entre os membros passando a serem feitas em yuan, a moeda chinesa. Um ponto muito importante a ser lembrado é que no início de fevereiro também foi feita uma visita aos Estados Unidos, mas em comparação com a que será feita à China, as diferenças são nítidas. A visita oficial aos americanos durou 2 dias, a equipe presidencial foi bem reduzida, não foram assinados acordos importantes e o destaque foi a ajuda de Biden para o Fundo da Amazônia, no valor de 50 milhões de dólares. Mas essa quantia foi considerada pouca pelo impacto e importância do fundo. Já quando voltamos para a China, o plano é completamente diferente. A comitiva estipulada para o encontro conta com boa parte da equipe ministerial, prefeitos, representantes da Câmara e do Senado e cerca de 200 empresários brasileiros de diversos setores. Os representantes do agronegócio somam mais de 100, já os industriais chegam a 50, e ainda existem empresários do setor de mineração e banqueiros. Só a Vale, que antecipou a visita, já fechou 7 acordos. O tamanho e o poder dessa comitiva passam uma mensagem global de como está a nossa relação com o gigante asiático. Inclusive, a China voltou a comprar a carne brasileira. Depois de análises, o caso da vaca louca foi considerado atípico, ocorrendo em um único animal e com todas as providências sendo tomadas rapidamente. Toda essa proximidade tem levado um alerta ao governo americano, que tem receio de perder ainda mais espaço para a China na América Latina, como ocorreu recentemente no México e Colômbia. Esse cenário forçou os senadores americanos a discutirem essa perda de influência e questionarem o governo Biden do que seria feito para reverter isso. Um foco especial foi dado às aproximações da China e Brasil. O senador republicano Pat Ricketts deu ênfase nessas relações e questionou: o governo Biden está fazendo o suficiente para desencorajar países como o Brasil de buscar investimentos e comércio com a China? A senadora democrata Jeanne Shaheen ainda alertou sobre a nova Rota da Seda, que atraiu países como a Argentina e Chile. Como o Brasil até o momento não faz parte desse projeto, isso seria uma oportunidade para os Estados Unidos ocuparem esse espaço. Em resposta, os representantes do governo falaram que vai ser uma tarefa difícil, pois o país asiático investiu em construir fortes relações com os líderes do Brasil, e existe uma forte base pró-China no nosso país. Mas informações recentes podem mudar tudo isso. Segundo fontes de dentro do próprio Itamaraty, é possível que nessa viagem o Brasil assine um acordo que oficialize sua entrada na nova Rota da Seda. E esse assunto supostamente vem sendo tratado como sigiloso dentro do próprio ministério. Isso pode mudar drasticamente o rumo das nossas relações com os americanos. Se inscreva no canal para mais conteúdos de qualidade como esse. E eu tenho uma pergunta para você. Você concorda com essa aproximação com a China? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Lembre-se de deixar o like e fique com o vídeo do agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.